Então vamos lá, gênios. Começando nossa aula sobre potenciação dos racionais. Vamos lembrar um pouco do que é potenciação. Bom, se vocês se lembram bem, vocês vão lembrar que isso aqui seria a nossa base, enquanto esse pequeno número que vem no lado superior direito é o nosso expoente. No caso dos decimais, mesma coisa. Temos sempre uma base e um expoente. Agora, vocês vão ter que se lembrar também do sinal, pois o sinal é muito importante, pois se errarmos o sinal, automaticamente erramos a questão. Então o que acontece? Lembram da regra da paridade do expoente? Essa regra se mantém. E o que essa regra dizia? Bom, sempre que tivermos a base negativa, ou seja, no caso aqui o menos 1,2, o que acontece com o sinal? Sempre que o expoente for par, e par é justamente um número divisível por 2, então toda vez que tivermos 2, 4, 6, 8, 12, 26, 50, qualquer número divisível por 2, o que acontece? O resultado vai ser positivo, pois para cada 2 números negativos se multiplicando, temos um positivo. Então, se só tivermos os elementos negativos em pares, eles sempre vão dar no final um resultado positivo. E o que acontece quando o expoente for um número ímpar? Bom, se o expoente for, por exemplo, 3, 5, 7, uma coisa que não é divisível por 2, o resultado sempre será negativo. Lembrando que isso é para casos onde a base é um número negativo. Pois, por exemplo, se tivermos o menos 1, que é um número fácil de trabalhar, menos 1 ao cubo, seria menos 1 vezes menos 1, que daria mais 1, e vezes menos 1 de novo, que daria menos 1. Então, essa regra se mantém. E agora vamos ver o que acontece em alguns exemplos aqui. Bom, aqui nós temos o menos 6 sobre 4 elevado ao cubo. Isso nada mais é do que ele vezes ele mesmo 3 vezes. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, nós vamos ter aqui menos 6 sobre 4, que multiplica menos 6 sobre 4, que multiplica menos 6 sobre 4. Então, como vimos a regra do sinal, esse menos com esse menos daria um número positivo, só que ele, quando combinado com esse negativo, vai nos dar um resultado negativo. Então, eu vou deixar aqui o sinal apenas para que nos lembremos depois. E agora o que temos que fazer? Bom, basta fazer que nem antigamente. Vamos multiplicar em cima vezes em cima e embaixo vezes embaixo. Podemos fazer isso por partes ou podemos fazer de uma vez. Fica a critério. Eu vou fazer por partes esse exemplo apenas para pegar melhor o raciocínio. Então, 6 vezes 6, no caso, fazer o resultado dessa multiplicação aqui. 6 vezes 6 é 36, enquanto 4 vezes 4 é 16. E agora vamos multiplicar de novo por menos 6 quartos. Então, 36 vezes 6, já vou adiantando que é 216. Mas vocês podem fazer isso com calma. Não precisam se preocupar se não fizerem de uma vez. E agora, 16 vezes 4, aqui nós temos 64. E, como vimos anteriormente, o sinal será negativo. Então, colocamos aqui nosso sinal de menos. Agora, nós podemos simplificar ainda essa fração, não é mesmo? Então, temos que achar um número que divida tanto 216 quanto 64. Podemos dividir ambos por 8. 216 dividido por 8 vai dar 27, enquanto 64 dividido por 8 dá 8. Lembrando do sinal de negativo, esse é o nosso resultado. Menos 27 sobre 8. Agora vamos passar para a parte decimal, onde nós temos aqui 0,12 elevado ao quadrado. O que podemos fazer aqui? Bom, aqui nós vamos simplesmente efetuar essa multiplicação, onde nós vamos pegar 0,12 e multiplicar por 0,12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais nada aqui. Colocamos um 0 aqui. 2, 1. Somamos as duas partes. E lembrando que a vírgula, ela tem que ter tantas casas decimais quanto a soma dos dois. Então nós precisamos ter 4 casas, já que cada um tem 2, após a vírgula. Então o que vai acontecer aqui? Bom, precisamos de 4 casas, não é mesmo? Então aqui seria 1, 2, 3. Então precisamos colocar mais uma aqui e só depois a vírgula. Então o resultado será 0,0144. E no caso, como já era um número positivo,
permanece positivo. Então, esse aqui será o nosso resultado final. E com isso, terminamos a nossa explicação sobre potenciação dos números racionais. Na próxima aula, iremos resolver alguns exercícios a fim de fixar esses conteúdos. Nos vemos na próxima!